E nessa reta final de Maratona de Halloween 2024, hora da animação. Vem comigo que depois da sinopse a gente vai falar um pouquinho sobre Batman e o Longo Dia das Bruxas. Uma série de assassinatos brutais espalham um medo por Gotham City e fazem com que Batman, o Tenente Gordon e o promotor público Harvey Dent corram contra o tempo para pegar o serial killer. Eu já vou avisando que, na verdade, isso aqui são duas partes, na verdade, dois filmes de animação. O que aconteceu? A Warner lançou o Longo Dia das Bruxas parte 1 e o Longo Dia das Bruxas parte 2, e depois lançou um compilado dos dois filmes chamados O Longo Dia das Bruxas, edição definitiva. Foi essa edição definitiva que eu assisti, mas no Brasil você vai encontrar o filme com as duas partes separadas. A gente vai falar um pouquinho disso lá na frente, quando a gente chegar para falar sobre a disponibilidade do filme. Essa é uma animação do Batman um pouco mais adulta, então não coloque seu filho, sei lá, de 10 anos para ver, porque ela é bastante violenta. Mas é muito legal porque ela tem um elenco de peso de atores conhecidos ali, dando voz a esses personagens. A gente tem o Jensen Ackles como o nosso Batman, como Bruce Wayne, a Naya Rivera como a Selina Kyle, a Mulher Gato. Inclusive, esse foi um dos últimos filmes que ela fez antes de falecer, e a edição definitiva, pelo menos, é dedicada a ela, aparece o crédito lá, em memória de Naya Rivera no final. A gente tem o Josh Duhamel como Harvey Dent e o Billy Burke como Tenente Gordon. Eu acho interessante como a reputação da divisão animada do DC é muito melhor que a reputação da divisão live action. Mas, enfim, eu acho o Longo Dia das Bruxas um filme bem legal, bem competente. A animação é bem feita. Eu olho pra essa história e penso que seria uma ótima história para ser adaptada agora com esse Batman do Robert Pattinson. Eu acho que combina com essa vibe. Mas eu tenho que dizer que o Batman é o pior detetive do mundo. Sério, faltando quase uma hora pro filme terminar, eu já tinha descoberto quem era esse tal assassino dos feriados que tem no filme, e ele tá lá enrolando. Eu fiquei, meu Deus, não é possível. Será que o Batman é tão burro assim? Eu acho que o maior defeito aqui de O Longo Dia das Bruxas é ser exatamente o que tá no título. Ele é longo demais. São quase 3 horas, né? Porque cada parte tem 1h20 e pouquinho. E eu acho que tem muito personagem, é uma história muito inchada, tem muito vilão. Parecem muitos vilões diferentes do Batman aqui. E eu acho que talvez é uma coisa um pouco mais condensada, uma coisa um pouco mais focada nesse serial killer que aparece em Gotham, né? O serial killer dos feriados. Talvez promovesse um filme a um outro nível e não fosse só mais uma animação feita direta para o streaming. Uma coisa, por exemplo, que poderia ser facilmente cortada é a aparição do tal cara do calendário lá, um dos vilões ali, que ele só aparece dentro da prisão de Arkham e ele não serve para absolutamente nada na história. Ele tá lá pra soltar umas frases feitas, pra levantar suspeitas sobre outros personagens, mas é coisa que poderia ter sido feita assim em outros momentos. E a gente perde, sei lá, 10, 15 minutos de tela no total com ele, sem nenhuma necessidade. E tem uma história aqui muito mais legal. Tem uma história aqui sobre mafiosos, sobre batalha entre famílias italianas, que seria muito legal de acompanhar, mas que ela acaba ficando em segundo plano por essa quantidade absurda de vilões que tem aqui, que no final, às vezes, nem serve pra muita coisa. Por exemplo, o Pinguim, que é esse vilão clássico do Batman, só aparece no final e não dá pra saber exatamente por quê, porque ele só aparece ali, sabe? É um pouco complicado. Eu acho que talvez faltou isso, mas eu entendo também, porque, pelo menos pelo que parece, não foi pensado para ser uma obra contínua, né? Foi pensado para ser parte 1 e parte 2. E aí a gente tem personagens que são mais importantes na primeira parte, personagens que são importantes na segunda parte, e é como se elas funcionassem separadamente. Mas eu acho que se é parte 1 e parte 2, né, cara? Você devia pensar que as pessoas, em algum momento da linha temporal, iriam assistir todas de uma vez só. E eu acho que faltou um pouquinho de pensamento nisso aqui. Mas, de qualquer maneira, recomendo. Recomendo até mais fácil que muitos filmes do Batman que vieram aí na última década. Eu acho que é bem feito. Talvez não seja para crianças menores, porque é violento e discute
talvez uma temática mais adulta, mas é bem legal de se assistir. Eu acho que, como eu disse, é bem mais legal que muita coisa do Batman feita nos últimos anos. E é triste, porque se a gente olha e sabe que eles conseguem entregar animações boas, cara, eles têm dinheiro pra entregar um live action bom, né? Por favor, entreguem mais live actions bons, entreguem um Batman detetive que seja detetive mesmo, tá? Sim, eu gosto dessa vibe Batman detetive, mas ele tem que ser inteligente, assim, se for esse detetive, o detetive mais burro da história, também não precisa não. E se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Batman, Um Longo Dia das Bruxas, parte 1 e parte 2, né, assim dividido em 2 partes, tá disponível aqui no Brasil na Max, então é só você correr lá e dar o play. Eu vou julgar eles como uma coisa só porque foi assim que eu assisti. E pra Batman e O Longo Dia das Bruxas, eu dou 3 estrelas e meia. Bom, em algum lugar desse vídeo agora tá aparecendo o meu arroba e eu convido você a me seguir em todas as minhas redes sociais. Lá a gente pode trocar uma figurinha, você pode me falar qual a história do Batman, ele é um detetive de verdade, por favor, alguma história melhor que essa. E claro, você pode saber o que vem por aí no canal antes mesmo de chegar por aqui. Eu tô sempre postando os filmes que eu tô assistindo nos stories do Instagram e também no Letterboxd. Para não acontecer o que aconteceu com a maratona de Halloween 2024, eu já comecei a assistir os filmes da maratona de Natal. Quer saber quais são? Corre lá nas redes sociais. Bom, em algum lugar desse vídeo, também nesse momento, deve estar aparecendo a playlist com todos os vídeos que já saíram até o momento da nossa maratona de Halloween 2024. Estamos chegando no fim, então aproveita para assistir todos os filmes que você perdeu. Depois, só no ano que vem. E assim, eu acho um serial killer que mata apenas em feriado uma ideia genial. Quem sabe não possa surgir um bom slasher disso. Até o próximo filme.